Este vídeo levará você a descobrir os segredos mais ocultos da realeza britânica. Desde o início do relacionamento entre o príncipe Charles e Camilla Parker Bowles, até as revelações impactantes que abalaram todo o reino. Exploraremos a história de amor que transcendeu décadas, passando por escândalos, traições e momentos de grande tensão dentro da monarquia. Acompanhe-nos nesta jornada desde os primeiros encontros até os eventos recentes que deixaram muitos de boca aberta. Desvendando um relato que mistura romance, drama e intriga real. Número 1. A origem de um romance. A história de amor entre o príncipe Charles e Camilla Parker Bowles começou em um verão de 1970, muito antes de a princesa Diana se tornar uma personagem central na vida de Charles. O destino os levou a se encontrarem em um evento que, por si só, parecia estar destinado a mudar o curso de suas vidas. Uma partida de polo no Great Windsor Park. Este primeiro encontro foi tudo menos casual. Camilla, com seu caráter audacioso e sua maneira desinibida de ser, não demorou a captar a atenção do jovem príncipe. Com um comentário tão atrevido quanto engenhoso, quebrou o gelo. Minha bisavó foi amante do seu tataravô. E daí? Este comentário, que poderia ter surpreendido qualquer um, foi o catalisador de uma conexão imediata que desafiava não apenas as convenções da realeza, mas também as expectativas da sociedade britânica. Desde aquele instante, Carlos ficou profundamente impressionado pela frescura e pela falta de pretensões que Camilla demonstrava. Ao contrário de muitas outras mulheres da alta sociedade, Camilla não se deixava intimidar por seu status real. Pelo contrário, seu caráter despreocupado e sua natureza genuína tornavam ainda mais atraente para o príncipe Carlos, que sempre esteve sob o pesado fardo das expectativas reais. Encontrou em Camilla uma companheira que não só compreendia seu mundo, mas que o aceitava tal como ele era, sem as formalidades nem os protocolos que o cercavam constantemente. A relação que se desenvolveu entre eles foi uma mistura de risadas, conversas profundas e uma conexão genuína, que rapidamente se transformou em algo muito mais profundo e significativo. No entanto, a sociedade e as rígidas tradições da realeza britânica não estavam preparadas para aceitar um relacionamento como o que Carlos e Camilla compartilhavam. A pressão sobre Carlos para que se casasse com alguém adequado era enorme, e embora Camilla tivesse um charme inegável e uma conexão evidente com o príncipe, ela não atendia aos requisitos tradicionais que a coroa esperava. Camilla não vinha de uma família de sangue aristocrático puro e seu histórico amoroso, que incluía um relacionamento intermitente com Andrew Parker Bowles, não se alinhava com as expectativas da família real. Esses fatores fizeram com que seu relacionamento com Carlos se tornasse um desafio que precisava ser mantido em segredo. Um relacionamento clandestino que, embora apaixonado, estava constantemente sob a sombra do risco. Apesar desses obstáculos, o relacionamento entre Carlos e Camilla não apenas perdurou, mas se fortaleceu com o tempo. O que começou como uma atração mútua e uma conexão emocional, logo se transformou em um amor profundo que os uniu de uma maneira que poucos podiam entender. Durante esses anos, o casal trocou cartas apaixonadas que refletiam não apenas seu amor, mas também sua frustração por não poderem estar juntos abertamente. Eles prometeram amor eterno, nessas cartas, muitas vezes em segredo, sabendo que cada palavra escrita deveria ser mantida longe dos olhos curiosos da corte e da imprensa. A conexão que Carlos e Camilla estabeleceram foi tão poderosa que, apesar da pressão externa e das expectativas que pesavam sobre eles, ambos estavam determinados a permanecer juntos, mesmo que isso significasse fazê-lo nas sombras, longe do escrutínio público e das críticas da sociedade. Seu amor, embora proibido e oculto, era real e profundo, e ambos sabiam que estavam dispostos a lutar por ele, mesmo quando tudo estava contra eles. Número 2. Desafios inesperados. O ano de 1971 marcou um momento crítico na relação de Carlos e Camilla. Decidido a cumprir com seus deveres reais e pressionado pela família real, Carlos se juntou à Marinha Real, o que o levou a se separar de Camilla por um período prolongado. Essa separação não foi apenas física, mas também emocional, colocando à prova a força de seu relacionamento. À medida que Carlos navegava pelos mares do Caribe, Camilla se encontrava sozinha, enfrentando as expectativas sociais e a incerteza do que o futuro lhes reservava.
Para complicar ainda mais as coisas, a sociedade britânica tinha seus próprios padrões para o que constituía uma noiva adequada para o herdeiro ao trono. Camila, embora amada por Carlos, não cumpria esses padrões, não era virgem, o que naquela época era um requisito fundamental para qualquer futura princesa. Além disso, sua linhagem, embora respeitável, não atingia o nível de aristocracia que a família real desejava. Esses fatores levaram a que sua relação fosse vista com desconfiança pela família real e pela sociedade em geral. Enquanto Carlos estava no mar, Camila começou a receber a atenção de outros homens, incluindo seu antigo amante, Andrew Parker Bowles. A ausência de Carlos, combinada com a pressão da sociedade, fez com que Camila se sentisse vulnerável. Andrew, um homem com quem Camila tinha tido um relacionamento intermitente antes de conhecer Carlos, aproveitou essa oportunidade para se reconectar com ela. Pouco a pouco, o que começou como uma amizade renovada se transformou em algo mais e Camila se viu dividida entre seu amor por Carlos e seu relacionamento com Andrew. Em 1973, após retornar de seu serviço na Marinha, Carlos soube que Camila e Andrew haviam decidido se casar. Isso foi um golpe devastador para Carlos, que não pôde evitar se sentir traído pelas circunstâncias que o levaram a perder a mulher que amava. No entanto, em vez de lutar por Camila, Carlos se resignou ao seu dever real, aceitando que seu amor não poderia superar as expectativas da coroa. Este trecho explora em detalhe como a separação temporária e as expectativas sociais não apenas colocaram à prova o amor de Carlos e Camila, mas também os obrigaram a tomar decisões que mudariam o curso de suas vidas. Apesar de seu casamento com Andrew, Camila nunca deixou de amar Carlos, e esse sentimento persistente seria o fio condutor de sua relação nos anos vindouros. Número 3. 1. Casamento real. O casamento de Camila Parker Bowles com Andrew em 1973 não apenas marcou um novo capítulo em suas vidas, mas também deixou uma marca indelével na vida de Carlos. À primeira vista. O casamento foi um evento social majestoso, onde a elite britânica se reuniu para celebrar o que parecia ser uma união perfeita. No entanto, como costuma acontecer nas histórias da realeza, as aparências podem ser enganosas. Por trás dos sorrisos radiantes e das felicitações cordiais, escondiam-se sentimentos conflitantes e desejos não resolvidos. Por um lado, Camila estava aparentemente satisfeita por ter encontrado a estabilidade que tanto buscava em seu casamento com Andrew. No entanto, ela não conseguia evitar que sua mente voltasse constantemente a Carlos, o homem que havia deixado uma marca indelével em seu coração. Esse pensamento recorrente não era algo que ela pudesse simplesmente ignorar e, de fato, esse sentimento era recíproco. Apesar da distância física que o casamento impunha, a conexão emocional entre Carlos e Camila permanecia firme, como uma chama que nunca se apagava completamente. Então, apesar das formalidades e das novas responsabilidades que seu casamento trouxe, a relação entre Carlos e Camila não foi interrompida. Pelo contrário, sua amizade se manteve sólida e até se fortaleceu com o tempo. Eles encontravam maneiras de se manter em contato, fosse através de chamadas telefônicas discretas ou cartas cheias de sentimentos ocultos. Em eventos sociais e reuniões exclusivas, eles davam um jeito de se ver, mesmo que fosse apenas por alguns momentos. Muitas vezes, os torneios de polo se tornavam seu refúgio secreto, um lugar onde podiam estar juntos sem levantar suspeitas excessivas. Mas, como era de se esperar, essa proximidade não passou despercebida para Andrew Parker Bowles. Embora ele estivesse ciente do passado entre sua esposa e Carlos, ver como essa conexão ainda estava viva. Em seu presente, começou a gerar nele sentimentos de ciúmes e ressentimento. No início, Andrew tentou ignorar o que estava acontecendo. Mas a presença constante de Carlos na vida de Camila se tornou um obstáculo cada vez mais difícil de ignorar. Essa situação começou a tensionar a relação entre Camila e Andrew, gerando desentendimentos e discussões que, com o tempo, erodiram a solidez de seu casamento. Paralelamente a esses conflitos pessoais, a sociedade britânica também observava com atenção a relação entre Carlos e Camila, embora oficialmente se apresentassem como amigos. Os rumores de que sua relação ia muito além da amizade começaram a circular com mais força. A imprensa sensacionalista, sempre ávida por escândalos dentro da família real, não demorou a aproveitar qualquer sinal de proximidade entre eles.
Para alimentar esses rumores, os paparazzi, sempre à espreita, capturavam cada olhar, cada gesto, cada palavra que trocavam. E com isso construíam histórias que, embora especulativas, deixavam no ar a dúvida sobre o que realmente acontecia entre Carlos e Camila. Com o passar dos anos, a pressão sobre ambos para manter as aparências tornou-se esmagadora. Cada vez que se viam em público, tinham que ser extremamente cautelosos em seu comportamento. As regras não escritas da sociedade e da família real exigiam que mantivessem uma distância prudente, mas ao mesmo tempo, sua necessidade de estarem juntos continuava crescendo. Era um equilíbrio precário, um jogo constante entre o que desejavam e o que deviam fazer para evitar um escândalo maior. Enquanto isso, Carlos tentava seguir em frente com sua vida. Apesar da dor de ter perdido Camila em seu casamento, ele sabia que as expectativas da família real o obrigavam a procurar um novo relacionamento, um que pudesse levar ao casamento e cumprir com seu dever como herdeiro do trono. No entanto, nenhum dos relacionamentos que iniciou durante esses anos conseguiu preencher o vazio que Camila havia deixado em sua vida. Embora tenha tentado encontrar consolo em outras mulheres, nenhuma pôde se comparar com a conexão profunda e sincera que tinha com Camila. Este período de sua vida foi marcado por uma série de desilusões amorosas, relacionamentos que pareciam promissores no início, mas que inevitavelmente fracassavam por não poder competir com a sombra de Camila. Em definitivo, o casamento de Camila e Andrew não foi apenas um evento social destacado, mas um momento crucial que definiu as vidas de todos os envolvidos, especialmente de Carlos e Camila. Ao longo desses anos, sua relação se manteve viva, apesar dos desafios, os rumores e as tensões que surgiram. Este capítulo de suas vidas é uma prova de como o amor pode persistir apesar das adversidades. E como, às vezes, as decisões que parecem corretas no papel nem sempre são para o coração. Número 4. O ressurgimento do amor. O ano de 1986 marcou o ressurgimento do amor entre Carlos e Camila. Apesar de ambos estarem casados com outras pessoas, esse ressurgimento não foi planejado, mas sim o resultado de anos de emoções reprimidas e um amor que nunca se apagou completamente. À medida que seus respectivos casamentos começavam a mostrar sinais de tensão, Carlos e Camila encontraram consolo um no outro, retomando uma relação que nunca havia deixado de existir em seus corações. Esta seção explora como esse ressurgimento afetou seus casamentos e como ambos lutaram com a culpa e o desejo de estarem juntos. Para Carlos, seu casamento com Diana já mostrava fissuras significativas e a aparição de Camila em sua vida, mais uma vez, proporcionou uma fuga das pressões e desafios de sua vida matrimonial. Camila, por sua vez, também enfrentava dificuldades em seu casamento com Andrew e a conexão emocional com Carlos lhe ofereceu uma via de escape. O ressurgimento de sua relação não passou despercebido para seus cônjuges. Diana, que já suspeitava da proximidade entre Carlos e Camila, começou a sentir cada vez mais a presença de Camila em sua vida, o que levou a uma série de confrontos e tensões que finalmente culminaram em uma ruptura inevitável. Andrew Parker Bowles também percebeu que seu casamento com Camila estava sob uma sombra que não podia ignorar. A relação entre Carlos e Camila se tornou um segredo aberto, conhecido por muitos nos círculos da alta sociedade, mas oculto ao público em geral. Apesar das complicações, ambos estavam dispostos a arriscar tudo para estarem juntos, mesmo que fosse em segredo. Seus encontros tornaram-se cada vez mais arriscados e a tensão de manter um relacionamento às escondidas começou a afetar suas vidas diárias. A pressão da imprensa, sempre ávida por descobrir escândalos dentro da família real, aumentou. E qualquer pequeno deslize poderia significar o fim de seu relacionamento. Carlos, apesar de estar casado com Diana, continuou seu relacionamento com Camila. Isso não foi apenas um desafio para seu casamento, mas também para sua imagem pública. A percepção de Carlos começou a mudar aos olhos do público e da imprensa. A figura do príncipe, encantador e respeitoso, começou a desmoronar à medida que os rumores sobre sua infidelidade se espalhavam. Apesar das tentativas da família real de manter as aparências, o ressurgimento de seu relacionamento com Camila colocou Carlos em uma situação delicada, tanto pessoal quanto publicamente. Camila enfrentou as consequências de sua escolha.
Embora estivesse profundamente apaixonada por Carlos, sabia que seu relacionamento não estava apenas destruindo seu casamento, mas também poderia arruinar sua reputação. Camila se encontrava em uma posição vulnerável, presa entre seu amor por Carlos e as expectativas da sociedade. Apesar da pressão, decidiu continuar seu relacionamento, convencida de que seu amor por Carlos valia qualquer sacrifício. Número 5. A confrontação de Diana. Um dos momentos mais dramáticos na saga de Carlos e Camila ocorreu em 1989, quando Diana decidiu confrontar Camila sobre seu relacionamento com Carlos durante uma festa de aniversário. Este ato de coragem por parte de Diana marcou um ponto de inflexão na história. Diana, ciente do que estava acontecendo pelas suas costas, decidiu enfrentar Camila cara a cara. Em uma tentativa de recuperar o controle de seu casamento e de sua vida. Esta sessão aprofunda nos detalhes dessa confrontação. Segundo as fontes, Diana se aproximou de Camila em um momento em que ambas estavam sozinhas e sem rodeios. Ela disse: "Eu sei o que está acontecendo entre você e Carlos e só quero que você saiba." A resposta de Camila foi fria e desafiadora, o que só aumentou a tensão do momento. Camila respondeu: "Você tem tudo o que sempre quis. Todos os homens do mundo se apaixonam por você. E você tem 2 filhos lindos. O que mais você quer?" A resposta de Diana foi igualmente direta: "Quero meu marido." Este encontro não apenas revelou as tensões latentes no casamento de Carlos e Diana, mas também expôs a luta interna de Diana. Apesar de ser a princesa mais famosa do mundo, Diana se sentia traída, sozinha, e presa em um casamento que estava desmoronando. A confrontação com Camila foi sua maneira de tentar lutar por seu casamento. Mas também foi um reconhecimento de que as probabilidades estavam contra ela. Este trecho também explora como essa confrontação afetou todos os envolvidos. Para Diana, foi um momento de catarse, mas também de desespero. Ela sabia que, apesar de seus esforços, Carlos nunca deixaria de amar Camila. Para Camila, a confrontação foi uma confirmação de que sua relação com Carlos não era um simples romance passageiro, mas algo muito mais profundo e duradouro. Carlos, por sua vez, se encontrou em uma posição ainda mais difícil, preso entre seu amor por Camila e sua responsabilidade para com Diana. Além disso, este trecho analisa como esse evento afetou a percepção pública de todos os envolvidos. Embora a confrontação não tenha sido conhecida pelo público na época, os rumores sobre a relação entre Carlos e Camila começaram a ganhar força. A imprensa começou a investigar mais a fundo e os primeiros indícios de um verdadeiro escândalo começaram a surgir. Esse momento foi o início de um longo e doloroso processo que eventualmente levaria ao colapso do casamento de Carlos e Diana. E à exposição pública do relacionamento de Carlos com Camila. Número 6. A separação de Diana e Carlos. O anúncio oficial da separação de Diana e Carlos em 1992 foi um evento que chocou o mundo inteiro após mais de uma década de casamento, durante a qual o casal foi objeto de constante atenção por parte da mídia. A notícia de sua separação marcou o início do fim de uma era na família real britânica. Esta sessão examina em detalhe os eventos que levaram a essa decisão, assim como as repercussões que teve tanto para o casal quanto para a monarquia. A separação não foi uma surpresa para aqueles que conheciam as tensões que existiam dentro do casamento. Durante anos, Diana e Carlos viveram vidas separadas, apesar de manterem uma fachada pública de unidade. No entanto, as diferenças irreconciliáveis entre eles, exacerbadas pelo relacionamento de Carlos com Camila, tornaram a separação inevitável. Esta seção analisa como a falta de comunicação, o ressentimento acumulado e as expectativas irreais contribuíram para a ruptura de seu relacionamento. A reação do público à notícia foi de choque e tristeza. Para muitos, Diana e Carlos representavam a imagem perfeita da realeza moderna, e sua separação foi vista como um fracasso, tanto pessoal quanto institucional. A imprensa, que durante anos havia seguido cada movimento do casal, agora tinha um novo foco, a cobertura de sua separação e as implicações para o futuro da monarquia. Esta seção explora como a imprensa lidou com a notícia e como a separação de Diana e Carlos se tornou um tema de discussão mundial. Esta seção também aprofunda em como a separação afetou Diana e Carlos de maneira individual. Para Diana, a separação significou o começo de uma nova etapa em sua vida.
mas também a deixou vulnerável aos ataques da imprensa e à solidão. Apesar de seu status e sua popularidade, Diana se viu lutando para encontrar seu lugar em um mundo que muitas vezes a via apenas como uma figura trágica. Por outro lado, Carlos teve que enfrentar a realidade de que seu relacionamento com Camila, embora forte, não seria facilmente aceito pelo público nem pela família real. A separação também teve implicações para os filhos do casal, William e Harry. Esta seção explora como a ruptura afetou os jovens príncipes e como a família real tentou manter um senso de normalidade apesar da turbulência. A decisão de Carlos e Diana de continuar aparecendo juntos em eventos públicos foi vista como um esforço para proteger seus filhos dos efeitos negativos de sua separação, mas também como uma maneira de manter a estabilidade dentro da família real. Número 7. O escândalo das chamadas. O ano de 1993 testemunhou um dos maiores escândalos na história da monarquia britânica, a divulgação das chamadas privadas entre Carlos e Camila. Essas chamadas, que datavam de 1989, revelaram a profundidade de seu relacionamento e confirmaram as suspeitas de infidelidade que circulavam há anos. Esta seção explora como essas chamadas foram vazadas, o conteúdo delas e as repercussões que tiveram tanto para Carlos quanto para Camila. As transcrições das chamadas, que foram publicadas pelos tabloides britânicos, mostraram Carlos e Camila em momentos de grande intimidade, falando abertamente sobre seu amor e os desafios que enfrentavam para estarem juntos. Para muitos, essas revelações foram uma traição não apenas a Diana, mas também à instituição da monarquia. O conteúdo das chamadas foi motivo de zombaria e escândalo, com detalhes que deixaram o público atônito e que prejudicaram gravemente a reputação de Carlos. Esta seção também analisa como a família real lidou com o escândalo. A rainha Elizabeth II, sempre preocupada com a imagem da monarquia, tentou minimizar o impacto do escândalo, mas o dano já estava feito. A imprensa, que durante anos havia seguido com interesse o relacionamento de Carlos e Camila, agora tinha provas irrefutáveis de sua infidelidade e não hesitou em explorar a situação ao máximo. As ligações se tornaram um tema de conversa nacional e o escândalo afetou gravemente a percepção pública da família real. Para Carlos, as consequências do escândalo foram devastadoras. Sua imagem pública, já danificada pela separação de Diana, sofreu um golpe ainda maior. Esta seção explora como Carlos tentou recuperar sua reputação, participando de entrevistas e realizando atos públicos que buscavam redimir sua imagem. No entanto, a sombra do escândalo das ligações continuou a persegui-lo, afetando seu papel como futuro rei e sua relação com o público britânico. Camila, por sua vez, também foi profundamente afetada pelo escândalo, embora sempre tivesse sido uma figura discreta. As ligações a colocaram no centro da atenção midiática, de uma maneira que ela nunca havia experimentado. Esta seção analisa como Camila lidou com a situação, enfrentando não apenas a pressão da mídia, mas também a rejeição de muitos na sociedade britânica. Apesar das dificuldades, Camila permaneceu ao lado de Carlos, demonstrando que seu amor era mais forte que qualquer escândalo. Número 8. O divórcio real. O divórcio oficial entre Carlos e Diana, finalizado em 28 de agosto de 1996, foi um evento que marcou o fim de uma das uniões mais observadas e comentadas da história moderna. Esta seção analisa em profundidade o processo de divórcio, os termos do acordo e as consequências que teve tanto para o casal quanto para a monarquia. O divórcio de Carlos e Diana não foi apenas o fim de seu casamento, mas também o fim de uma era para a família real. Esta seção explora como o divórcio foi gerido por ambas as partes, desde as negociações iniciais até o acordo final. Diana, que renunciou ao seu título de Sua Alteza Real, recebeu uma importante soma de dinheiro e o direito de manter a custódia compartilhada de seus filhos, mas o custo emocional foi imenso. Para Carlos, o divórcio significou a liberdade para seguir adiante com seu relacionamento com Camila, mas também trouxe novas responsabilidades e desafios. Esta seção analisa como Carlos tentou equilibrar seu papel como pai e como membro da família real, enquanto se preparava para um futuro que agora incluía Camila de maneira mais oficial. O divórcio também afetou sua relação com a imprensa e com o público, que continuava vendo Diana como a vítima na história. Esta seção também explora como o divórcio afetou Diana.
Embora a separação lhe tenha dado certa independência, também a deixou vulnerável aos ataques da imprensa e à solidão. Ao longo dos anos seguintes, Diana continuou sendo uma figura pública de grande interesse, mas também uma figura trágica que lutava para encontrar seu lugar em um mundo que frequentemente a via como uma vítima. Esta seção analisa como Diana lidou com esta nova fase de sua vida, desde suas atividades filantrópicas até suas relações pessoais. O divórcio também teve um impacto significativo na percepção pública da monarquia. A família real, que durante anos havia sido vista como um símbolo de estabilidade e tradição, agora enfrentava uma crise de imagem. Esta seção explora como a monarquia tentou se recuperar do golpe, reforçando seu papel institucional e se afastando dos escândalos pessoais. No entanto, o divórcio de Charles e Diana deixou uma marca indelével na história da família real, uma marca que continuaria influenciando a percepção pública da monarquia nos anos vindouros. Número 10. A ascensão ao trono. E a revelação de Camila. No ano de 2022, o mundo observou atentamente como a monarquia britânica entrava em uma nova fase. A morte da rainha Elizabeth II, um ícone de estabilidade e tradição, marcou o fim de uma era e deu início a um novo capítulo na história da realeza. Com seu falecimento, o príncipe Charles ascendeu ao trono como Charles III, e junto a ele, Camilla Parker Bowles, a mulher que durante décadas esteve ao seu lado, foi coroada como rainha consorte. Este evento, que desde o início foi tão histórico quanto controverso, não apenas simbolizou o início de uma nova era, mas também trouxe revelações inesperadas que deixaram muitos boquiabertos. A coroação de Charles e Camilla foi um momento que capturou a atenção do mundo inteiro. Enquanto para alguns foi a culminação de um longo e árduo caminho, para outros foi uma fonte de controvérsia. Camilla, apesar de ter demonstrado sua lealdade e compromisso ao longo dos anos, ainda era vista por muitos como a outra mulher, um título que carregava desde os dias em que sua relação com Charles era um segredo aberto. Apesar do tempo decorrido e de seus esforços para ganhar o respeito do público, a ascensão de Camilla ao trono como rainha consorte não foi recebida com entusiasmo por todos. Para muitos, sua presença no trono era um lembrete incômodo de um passado cheio de escândalos e traições. No entanto, à medida que os dias de seu reinado avançavam, a percepção pública de Camilla começou a se transformar. O que antes era uma figura polarizadora, lentamente foi se tornando um símbolo de resiliência e compromisso. Esta seção explora como a imagem de Camilla evoluiu ao longo do tempo, de ser uma figura odiada a se tornar uma parte respeitada da monarquia britânica. Sua capacidade de enfrentar os desafios com dignidade e manter sua lealdade inabalável a Carlos demonstraram que, apesar das adversidades, Camilla estava destinada a desempenhar um papel crucial na nova era da monarquia. Durante uma entrevista exclusiva com a revista British Vogue, Camilla surpreendeu muitos ao falar abertamente sobre seu casamento com Carlos, os desafios que enfrentaram e as maneiras que encontraram para se manterem unidos ao longo dos anos. Foi nesta entrevista que ela revelou aspectos desconhecidos de sua relação, oferecendo uma visão mais íntima de sua vida. Junto, Camilla falou sobre as dificuldades de ser constantemente criticada pela imprensa e pelo público, e como, apesar de tudo, sempre encontrou forças em seu amor por Carlos. Essas confissões ajudaram a humanizar Camilla aos olhos do público, apresentando-a não apenas como uma figura real, mas também como uma mulher que superou inúmeros desafios para estar ao lado do homem que amava. A transição para o novo reinado de Carlos III não só marcou o fim da era de Isabel II, mas também o início de um novo capítulo na história da monarquia. Carlos e Camilla, apesar dos escândalos e das críticas que os perseguiram durante décadas, conseguiram demonstrar que seu amor era suficientemente forte como para suportar as provas do tempo. Este segmento aprofunda em como sua história de amor, que começou como um romance proibido, se transformou em uma história de resiliência e superação que influenciou a percepção da monarquia britânica. Finalmente, sua união simboliza mais do que um simples relacionamento. Representa o início de uma nova era para a família real britânica. Uma era em que a tradição e a modernidade devem coexistir. Carlos e Camilla, com seu amor como pilar fundamental, mostraram que é possível superar as adversidades e que, apesar dos obstáculos, podem surgir novos começos que redefinem o curso da história.